A graça e a paz do Senhor para todos que estão conectados conosco a partir desse momento. Nossa gratidão a Deus por sua audiência e roguemos agora aos céus que venha nos abençoar e especialmente a nossa nação. Oremos por isso. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa pátria diante de Ti, principalmente o nosso presidente e toda a equipe de governo. Solicitamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que venha dar paz, venha dar, Senhor amado, orientação, venha dar proteção, provisão para a nossa nação, e possamos sair desse período, Pai, com a vitória plena em todas as áreas, tanto a área de saúde, a área política, a área social, e o amor de Deus que excede todo entendimento, o Deus que está no comando da história. Venha, Senhor, direcionar a nossa nação. Venha abençoar a reflexão desta manhã e receba, Pai, o nosso louvor por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amados, nós iremos refletir um texto da palavra de Deus aqui no Salmo 116. O Salmo 116 é um salmo bastante conhecido. E como todos os salmos, tem mensagem profunda para a nossa vivência, para o nosso relacionamento, para a nossa conduta. E eu quero ler aqui no Salmo 116, o versículo 7, que diz: Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Aqui está um texto bastante precioso para a nossa reflexão. Este salmo é um salmo de Davi e ele expressa a gratidão a Deus. Reconhece a intervenção de Deus no momento de aflição da sua alma. Ele está dizendo o que ele passou e ele está reconhecendo que foi Deus que veio trazer paz à sua alma. O versículo que nós lemos diz: Volta minha alma ao teu repouso. Dá a entender claramente que por um período a alma de Davi não estava repousando, não estava tranquila, não estava segura. Por um período de tempo ele passou aflição, guerras, conflitos, interrogações, e isso é natural em cada ser humano. Não há uma geração, não há um ser humano que não passe momentos de conflito dentro da alma, conflito sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre o propósito de viver, sobre os seus relacionamentos, sobre as suas amizades, sobre sua profissão. São conflitos naturais. Mas aqui parece-nos que o conflito era no mundo espiritual, porque ele diz assim: cordéis de morte me cercaram, no mesmo Salmo, versículo 3. E a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Há um mundo físico, mas há um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele pode ser positivo e negativo. Em outras palavras, pode ser da parte de Deus, o seu consolo, o seu conforto, sua proteção, sua providência. Mas também pode ser as ações diabólicas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra o ser humano, mas contra principados, potestades, governadores do mundo tenebroso. De forma que temos que entender que tanto é real o mundo físico, como é real também o mundo espiritual. Não adianta dizer que não. Existe uma ação no mundo espiritual que se opõe, que resiste e que oprime muitas vezes as vidas, levando até a morte, porque o propósito do reino das trevas é matar, roubar e destruir. E aqui o versículo nos mostra: primeiro, volta minha alma ao teu repouso. Então, por um período de tempo, não havia repouso dentro da alma dele.
Como pode ser que você que está conectado conosco esteja passando por momentos de conflitos, momentos de aflições, momentos de interrogações, momentos em que você não está podendo descansar, sua alma não está refrigerada, mas está angustiada. Assim também o salmista, ele diz sobre isso: cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Então aqui estamos diante de uma batalha espiritual que no mundo nós passamos. Jesus passou, inclusive a primeira maior provação do Senhor Jesus Cristo, antes dele começar o seu ministério, foi contra Satanás. Primeiro teste, antes de milagres, sinais, prodígios, Jesus teve que confrontar Satanás. E Satanás utilizando a própria palavra, querendo com que Jesus Cristo duvidasse do que ele era e da sua missão. E de forma que foram 40 dias de jejum e oração e de guerra espiritual. Os apóstolos passaram por batalhas espirituais. Paulo faz referência que algumas vezes ele quis ir a algum lugar para ajudar as igrejas e Satanás impediu. Ele disse: não devamos ignorar os seus ardis. Então, a batalha no mundo espiritual é uma realidade. E essa batalha se estende desde o indivíduo, a família, a uma comunidade, a uma nação. Existem principados que atuam em regiões e nós temos que entender que a nossa batalha é contra as hostes infernais da maldade. O texto, então, aqui está dizendo, no versículo que lemos, versículo 3, aliás, do versículo 7, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Só podemos ter o repouso quando há uma interferência da parte de Deus para conosco. É importante que nós oremos, é importante que nós confiemos, é importante que fiquemos firmes nas Escrituras Sagradas, nos momentos de batalhas. A palavra de Deus manda isto, ativar a vida devocional. Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante, quando Paulo diz: fortaleceu no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Esse dia mau não são 24 horas, pode ser meses, pode ser até anos, né? O dia mau, um período da vida que é chamado mau. Por que é mau? Porque tudo parece que não dá certo. Quer seja a área comercial, quer seja a área estudantil, quer seja a área matrimonial, quer seja a área profissional, em qualquer ou área de saúde, família, etc. A verdade é que esse período as coisas vão mais. E nós precisamos então abrir o nosso entendimento e pedir de Deus socorro. Deus é o socorro na hora da angústia. Deus é o nosso protetor. A Bíblia diz que não é do Oriente nem do Ocidente que vem o nosso refúgio, o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí é onde a fé precisa funcionar. A Escritura nos diz no Salmo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em medicina, outros confiam somente na ciência, outros confiam... Bem, a Bíblia diz assim, Davi disse assim: mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Esse momento de aflição, faça menção do nome do Senhor. Peça em nome de Jesus o socorro, a direção, a paz vai voltar. Como o texto diz: volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez benefício, o Senhor te ajudou, o Senhor te socorreu. O reconhecimento do salmista acerca de que foi Deus que enviou o socorro. É preciso entender, é do Senhor que vem a providência, é do Senhor que vem o livramento, é do Senhor que vem a paz, é do Senhor que vem digamos assim, a vitória plena para as nossas vidas. Então o texto é muito claro. A Bíblia diz aqui ainda no versículo seguinte: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte da alma. Então está trabalhando o homem interior, não é o homem exterior, está trabalhando o homem interior, a alma. O que é morte? Segundo a Bíblia, é separação.
Então, quando é que há uma morte espiritual, no caso de alma? É quando há um desligamento de comunhão com Deus, do Espírito de Deus, com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Quando eu começo a não crer, quando eu começo a sair da vontade do Senhor, quando eu começo verdadeiramente a me rebelar contra o que Deus tem, e quando eu estou ouvindo mais a voz do adversário do que a voz de Deus. Então, a morte, ela é uma realidade. Então, ela existe no mundo, não é? E ela ataca a alma da gente para querer desligar a nossa comunhão com o próximo, nossa comunhão com a família, nossa comunhão com Deus, né? Principalmente a batalha de Satanás é jogar a nossa mente contra Deus. É dizer que Deus não existe, é dizer que Deus não está ouvindo, é dizer que Deus não está socorrendo, é dizer que estamos só, é dizer que estamos desamparados. Esse é o que o inimigo, são pensamentos, imaginações malignas, destrutivas, que anula a força interna do homem e da mulher ou do jovem. Não tem idade, não tem cultura, não tem lugar. Em todo lugar, Satanás atua dessa maneira. E o texto diz aqui, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. A alma deste homem de Deus foi renovada, restaurada, fortalecida, livraste da morte, livraste dessa separação, desse ligamento. De princípio, na nova aliança que nós estamos a partir de Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, fazemos uma aliança com Ele, o nosso espírito é vivificado. E a nossa alma, no sentido de razão, consciência, vontade, parte emotiva, ela é trabalhada pela verdade, para se submeter à verdade. O processo de santificação alcança corpo, alma e espírito. E o texto aqui, então, é um texto muito lindo, quando diz assim, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas. Essas lágrimas aqui não eram lágrimas de alegria. O salmista certamente está se referindo a lágrimas de angústia, tristeza, pavor, desespero. Quem sabe que você que está conosco conectado ultimamente, você tem chorado em silêncio, você tem estado no seu quarto sombriamente, amargosamente chorando, não vendo solução, não vendo saída. Talvez você está olhando para as carências e necessidades de todo o aspecto que estão vindo sobre você, abatendo sobre a sua família, e você está se sentindo só, sem força, sem motivação, sem alegria para viver. E esse é o momento de você clamar por Jesus Cristo. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O clamor a Deus é uma atitude sábia do homem aqui na terra. Eu preciso, você precisa, nós precisamos clamar ao Senhor. O versículo continua dizendo o seguinte, não só livraste a minha alma da morte, mas também os meus olhos das lágrimas. Mas ainda uma outra coisa importante ocorreu com este homem de Deus, e os meus pés da queda. Obviamente não está falando de uma queda física, o corpo tropeçou, os pés tropeçaram e caiu, não. Está falando de uma queda moral, de uma queda em relação à sociedade, à família, de uma pecaminosos que ele oferece. Então, todos nós sabemos que há necessidade da nossa vida moral, ética e espiritual permanecer inabalável pela palavra do Senhor, diante da família, diante das pessoas que nos conhecem. É importante nos manter de pé. E o texto aqui está dizendo, livraste os meus pés da queda. Quando o salmista no Salmo 40, ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, ele tirou-me de um charco de lodo, ele pôs na minha boca um novo cântico, ele colocou os meus pés sobre a rocha, ele firmou meus passos. Então Deus é o Deus que firma os nossos passos, nossa caminhada que fala da nossa conduta,
deve ser uma conduta firme, uma conduta com objetivo alto, uma conduta honrosa, uma conduta honesta, uma conduta de transparência, uma conduta em que todos possam verdadeiramente agradecer, porque serve de referência. E o texto aqui está dizendo, repetindo: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Segundo, porque tu, Senhor, fizeste a minha alma, livraste a minha alma da morte, mas também os meus olhos das lágrimas e também os meus pés da queda. Aqui está o motivo de gratidão deste homem. É por isso que no versículo 12 do mesmo Salmo, o salmista diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Aqui está o reconhecimento do livramento, da proteção, da providência, da provisão. E este homem está dizendo: mas o que é que eu vou dar ao Senhor? Como dar a alguém algum presente quando esse alguém tem tudo? No caso de Deus, o que é que eu vou dar a Deus? Eu não tenho nada, porque tudo ele é dele, é para ele, por ele. Então o salmista só tem uma coisa a recorrer: a me aproximar dele, tomar posse do que é dele para mim, porque na verdade eu não tenho nada para dar, a não ser a vida. É isso que nessa manhã nós desejamos ardentemente, que você faça essa entrega. O bem maior que você tem não é o seu ouro, não é a sua prata, não é seu QI elevado, não é sua patente, mas sim, você mesmo. Entregue-se a ele. A maior dávida, o maior presente que você pode dar é a sua submissão, entregando sua vida em submissão a ele. Ele quer te usar, ele quer inteligentemente que você entenda a vontade dele, o propósito dele na sua vida, porque o que agrada a Deus é fazermos a sua vontade. Não é? Deus não está precisando de ouro, nem prata, nem de inteligência de ninguém. Ele está precisando da submissão, porque é ele quem faz, é ele que tem, é ele que dá. Por isso o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação. Esse cálice da salvação é a redenção da sua alma, é tomar posse do presente de Deus, do perdão de Deus, não é? A vida eterna que Deus em Cristo nos oferece. E o texto diz aqui o cálice da salvação. A outra coisa que ele diz, para concluir, ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. O povo de Israel era um povo que se comprometia com Deus em pagar votos de várias maneiras, de vários modos. Eles faziam votos é promessa, é compromisso, seria louvor, seria sacrifício, seria jejum, não importa. E ele queria fazer de uma maneira pública. Todo mundo precisava saber o que Deus fez com ele. E todo mundo precisa saber o que Deus quer fazer com você, ou já tem feito por você. Sejamos agradecidos que nesta manhã o Espírito de Deus continue levando cada um de nós a orar pela nossa nação, a orar pelo nosso país, porque afinal de contas Deus tem um grande propósito em nossa nação. Não importa o que estamos passando hoje, não vai ficar assim. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E o Deus da promessa é o Deus que vai realizar, está realizando e vai realizar grandes coisas no nosso Brasil. O Brasil é um celeiro de missões. O Brasil, Deus conta com o Brasil para a evangelização do mundo, e Deus vai utilizar e vai fazer maravilhas acontecer ainda em nosso Brasil, em todos os aspectos, para a glória dele, em nome de Jesus. Às 18 horas, se Deus permitir, estaremos de volta. Muito obrigado por sua audiência, em nome de Jesus. Manda um abraço para minha mãe. Queremos dar um abraço para a nossa irmã Ângela, é a mãe do pastor Kleber, que está aqui comigo. Um abraço bem forte no seu coração, que Deus te fortaleça, tenha coragem, te abençoe, te dê um dia de muita paz, você e a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.